Fala, pastor Pedro Piedade, tudo bem? Danilo, tudo bem, graças Boa a tarde. Deus. Boa tarde. Prazer estar aqui com o senhor para que nós comecemos mais um podcast, A Trajetória da Luz. Maravilha, é isso aí. E hoje a gente vai começar a falar sobre o que, pastor? O que o senhor tem de legal para a gente Vou hoje? começar com uma história pedagógica. Você que está nos ouvindo, com certeza você vai tirar algum proveito. Então não perca esta oportunidade, viu? É o seguinte, um certo jovem, ele teve uma ideia de mudar de país. Aí foi fazer uma visita no país onde ele desejava morar e procurou um sábio e perguntou para ele: como é o povo deste país? Tenho vontade de morar aqui e quero saber como é o povo daqui. Aí o sábio disse assim para ele: olha, diga para mim um pouco de como é o povo lá onde você mora, no seu país. Ele disse assim: ó, o país onde eu moro, o povo é ranzinza, o povo é chato, frio, nada agradável. Aí o sábio disse para ele: olha, jovem, esse mesmo povo você vai encontrar aqui neste país. Moral da história: não é o ambiente que faz você, você que faz o ambiente. Poxa. Não é a sua rua que faz você que faz a sua rua. Então quem era chato, quem era ranzinza, Era ele, né? Era a visão que ele tinha a respeito das para onde ele pessoas. fosse, ele ia encontrar aquele povo. Olha, a mudança tem que ser feita então partindo dele. Com certeza. É Que isso aí. ótima reflexão. Muito obrigado por partilhar isso comigo e com mais Ótimo. as outras pessoas que estão do lado de lá, né? Sim. É um privilégio ter vocês aqui com a gente nesse segundo podcast, um de muitos que ainda virão, dessa longa trajetória da luz, que vem mudando e sendo luz mesmo para a vida de muitos. Mas pastor, conta para mim como que foi o seu encontro com Cristo, né? O senhor é uma pessoa cristã evangélica, né? E cristã é a pessoa que segue o que Cristo deixou para nós, que foi um legado. Como que foi isso para o senhor? O meu encontro com Cristo se deu em 74, 1974. A minha mãe contava uma história para a gente que um certo dia, ela não falava a data, mas dá para a gente deduzir. Um pastor viajou 30 quilômetros de uma jardineira na estrada de terra e depois mais 3 a pé, numa estrada que só andava a pé e a cavalo, e foi no sítio fazer evangelismo. Mas meu pai e outras famílias que tinha ali não aceitaram a presença do pastor lá. Disseram para ele: olha, a gente já tem a nossa religião e a gente não quer mudar de religião, o senhor não é bem-vindo aqui não. E ele passou aquele dia por ali, visitou, ninguém quis receber ele foi embora. Demorou 20 anos para voltar. 20 anos depois ele voltou. Nessas alturas eu nasci, que eu não era nascido, cresci, completei 18 anos e saí da roça, fui embora para a cidade atrás de uma vida melhor. Com 18 anos de idade, isso foi em 73. Quando eu fui em 74, fui fazer uma visita para minha família e, para surpresa minha, o pastor tinha voltado lá, o mesmo pastor, por nome Benedito Adriano. Aí evangelizaram toda a minha família, meus parentes e outros vizinhos, formou uma igreja lá no sítio. Quando eu cheguei em casa, minha família estava todo mundo com a Bíblia na mão, que lá foi uma surpresa para mim. Eu nunca tinha visto tanta Bíblia igual eu vi lá na minha casa, era uma família grande, Né? e eu achei bastante estranho no começo, né? Mas a hora de eu ir embora, minha mãe me deu um valor e disse: passa na livraria e compra uma Bíblia para você. Eu falei: não precisa, eu compro. Não, mas eu quero presentear você com a Bíblia, para você ler e conhecer os mandamentos de Deus. E eu peguei o dinheiro da mão dela, porque ela queria presentear, e comprei a Bíblia e comecei a ler. Isso no segundo semestre de 1974. Sei que até o final do ano eu entreguei minha vida a Cristo. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ficar com medo de tanta coisa que estava escrito lá, que ia acontecer. Eu não sabia como segurar na mão de Deus ou como se sentir seguro por Ele. E a leitura da Bíblia foi me trazendo medo, temor. Aí eu procurei uma igreja evangélica e fui congregar. Entreguei a minha vida a Cristo e nunca mais saí da igreja. Eu entendi que é o melhor lugar nos pés de Cristo. Puxa, que bacana.
E a partir disso, o senhor chegou a fazer alguma coisa, né? Teve uma chamada ministerial, ou seja, começou a executar alguma função na igreja, ou o senhor só ia e assistia os cultos, né? As apresentações, como é que foi isso? Então, Danilo, desde o começo, assim, em poucos meses que eu estava na igreja, eu comecei a admirar os pastores. Eu comecei a me encantar pelo ministério. Então eu achava muito lindo um pastor levantar e ministrar uma palavra, uma oração, orar pelos enfermos. Eu comecei a admirar demais, a ficar encantado com aquilo. Eu não gostava dos louvores, eu gostava de tudo. Porém, o ministério começou a me encantar. E depois de uns 6 meses que eu estava frequentando, já era batizado nas águas, comecei a ter oportunidade para falar, mas aí eu vi o quanto era difícil. Entendi. Falar em público era difícil demais, então eu chegava a tremer. Suava frio? Suava frio, tremia assim, ó, a vida balançada. Então, quando eu ia ler, eu li um versículo só, para o pessoal não perceber muita tremedeira já. Mas era gostoso, cada vez que tinha oportunidade, era uma sensação, uma diferente, emoção, né? tremenda. Então eu fui gostando cada dia mais. Que legal. E já comecei a trabalhar. Uns 6 meses que eu estava na igreja, já comecei a fazer alguma coisa ali, ajudar em alguma coisa. E fui indo assim e comecei a sentir no coração aquela vocação, aquele desejo, né? E assim foi a minha chamada, e chegou uma altura da minha vida que eu não tinha dúvida mais que Deus me queria para o ministério. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Pra você ter uma ideia, eu casei-me com 23 para 24 anos. Aos 28 anos, eu já estava pastoreando a igreja. Olha isso. Aos 28 anos. E deixa eu perguntar, aos 28 anos, o senhor já estava pastoreando a igreja e trabalhava também? Nessa Trabalhava. época? Toda a vida eu trabalhei em empresa, trabalhei registrado. Aqui em Campinas, só na Robert Bosch, eu trabalhei 24 anos. Rapaz, 24 anos na Bosch? 24 anos. Me aposentei lá. Depois que saí de lá, entrei numa outra empresa onde os meus filhos já estavam trabalhando. Eu tinha 3 filhos trabalhando numa pequena empresa de informática. Entrei lá, fiquei 2 anos com eles. Depois saí de lá e vim trabalhar de tempo integral na igreja. Trabalhei mais 13 anos de tempo integral. E o senhor recebeu alguma ajuda da igreja também? Recebia. Tempo integral? Recebia. Quando eu estava de tempo integral, a igreja me dava uma ajuda. Que bom. Uma ajuda de custo muito boa, que me ajudou muito. E nessa época o senhor já estava aposentado também? Já. Nossa, graças Eu a já Deus. tenho 24 anos aposentado, aposentei novo. Olha que bom. Muito legal. E para o senhor, esse desenvolvimento do ministério, como é que foi? O senhor mudou muita coisa na vida do senhor? O senhor acha que atrapalhou ou não atrapalhou em alguma coisa? Como é que foi para o senhor? Não, o ministério não me atrapalhou em nada, me ajudou muito, me ajudou muito. Foi uma ajuda muito grande, porque aí eu fui estudar, eu fui fazer teologia, eu fiz a teologia básica, depois fiz o curso superior de teologia. Então eu tive desejo de me lançar nessa área, aprender, né, para mim poder ensinar. E foi muito bom. E muitos cursos que eu fiz seculares também, que me ajudou. Pra você ter uma ideia, depois dos 50 eu entrei na faculdade e fui fazer administração de empresa. Olha, depois dos 50 anos de idade? Depois dos 50 anos. Nessas alturas, minha filha já tinha feito faculdade. Inclusive, foi ela quem me incentivou. Olha que a legal. ir para a faculdade, né? Então, o ministério só me ajudou, me apoiou, aprendi muito. Abriu a mente. Abriu a mente. Então, o ministério trouxe muita bênção para a minha vida. Cuidar de igreja, nem se fala. É uma coisa que eu amo, que eu gosto. Estar no meio do povo, mexendo com gente. Você vê aqui o instituto, né? Você vê que estou aqui todo dia, porque eu gosto de gente, eu gosto também de gente. Que legal. Então, o ministério foi bênção na minha vida e na vida da minha família. Que bom, pastor. Graças a Deus. Muito obrigado por senhor estar partilhando isso com a gente, né? É notório ver esse desenvolvimento social, né? Inclusive o nome do instituto é Instituto Saber Social. Né? Essa área social. Deus te chamou, o senhor se encontrou, entendeu o propósito, né? E hoje procura deixar um legado. E isso, galera, é uma das partes que compõem
a trajetória da luz. Da luz, É por isso que, inclusive, quando a gente foi conversar para fazer os podcasts aqui, para trazer toda essa história muito bonita do pastor, e vai ter muitas coisas bacanas por vir ainda, a gente pensou nesse nome, né? Em trazer isso. Por que trajetória da luz? Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. E depois Ele próprio disse assim: vocês são a luz do mundo. Então, por isso, quer dizer, a minha vida, ela é luz, porque eu recebi a luz de Cristo. Cristo passou a luz dele para mim, e eu sou a luz de Cristo. Não só eu, todas as pessoas que entregam a vida a Cristo e passam a seguir a Ele, é a luz do mundo também. Isso está escrito nas palavras do Mestre. Está em Mateus, então, né? No livro de Mateus. No livro de Mateus. Então, é uma luz ambulante. Eu sou uma luz ambulante, você é uma luz ambulante, e todos aqueles que seguem a Cristo são a luz. Então, a trajetória da luz. A minha trajetória, ela é a trajetória da luz, porque onde eu vou, eu levo Cristo na minha vida, e as pessoas poderão enxergar Cristo na minha vida. Eu tinha tudo, Danilo, para ser um homem perdido na vida. Mas eu tive temor de Deus, eu guardei no coração que o meu pai, que minha mãe ensinaram. Tive muitas oportunidades, saí de casa com 18 anos, não tinha ninguém por perto de mim. Mas Deus me ajudou a tomar decisões certas. Foi Deus que me guardou por todo esse tempo. Então hoje, um menino que foi criado na roça, sem cultura, foi na escola com 16 anos, teve 1 ano e meio de escola apenas, e chegar onde cheguei, eu vejo que é a mão de Deus, é a bênção de Deus na minha vida. Deus me ama muito e Ele cuidou de mim. E hoje eu posso, com alegria, dizer que sou realizado e vejo as pessoas que estão à minha volta também sentir feliz. Isso é muito gostoso, a gente sente uma realização no coração dessas coisas. Fazer o bem às pessoas é bom demais. E um pastor, a vida de um pastor é fazer bem às pessoas. As pessoas não precisam de chicote, porque elas acham chicoteadas no mundo. Então as pessoas precisam de um pastor, e o pastor é aquela pessoa que cuida, que direciona as pessoas para o manancial de água, para a alimentação, isso no sentido da vida, né? Às vezes a pessoa está aflita, e a palavra de um pastor, o conselho, a sabedoria que Deus deu para ele ajuda a pessoa a enxergar o caminho. Ele não faz tudo na vida da pessoa, quer dizer, ele não faz nada. O que faz na vida da pessoa é a graça de Deus, e o pastor ajuda a pessoa a encontrar a solução. Olha isso. Com carinho, com amor, não é com gritaria, não é com espancaria. O pastor é aquela pessoa para cuidar do rebanho. Poxa, que lindo, pastor, essa história. E eu estou aqui já há praticamente 3 anos acompanhando essa trajetória. Fico triste por um lado, a minha tristeza é de não ter te conhecido antes, de verdade. Falo sem demagogia, sem hipocrisia, o senhor sabe, até me seguro para me emocionar, porque infelizmente levar o evangelho e mostrar isso por meio das atitudes, às vezes parece ser difícil, né, as pessoas conseguirem, porque é muito fácil falar, né, falar bonito. Agora eu quero ver a pessoa mostrar por meio das atitudes, e eu posso ver isso, vi muito disso, né, nessa caminhada de 3 anos que estou aqui por perto, vendo por meio da sua vida, né? Então isso é muito bacana. Obrigado por partilhar esse momento, a gente está podendo registrar por meio desse podcast aqui pouquinho disso, para que consigamos fazer mais discípulos, né? Da continuidade na trajetória da luz. Muitas pessoas vão ouvir, vão ver, né? E vão desejar também, como eu desejava. Eu comecei a ver os pastores, comecei a achar lindo. Mas isso aí só pode ser Deus usando eles, porque é impossível uma pessoa falar tanto assim bonito, orar bonito, a gente vê as coisas acontecer, né? Então, os pastores que temem a Deus, tem um segredo na vida deles, é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus faz toda a diferença, o relacionamento com Deus. Porque ser um pastor sem relacionamento com Deus fica muito comum. Fica muito comum. Mas quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, a certeza da sua chamada, sabe realmente o que ele está fazendo, por que ele está ali, é diferente. Diferente. Ele olha a igreja não como dele, mas como um reino de Deus. Ele está ali trabalhando para o reino. A igreja é isso, a igreja de Deus, não é dos homens. É muito lindo, Danilo. Pastor, a gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento maravilhoso aqui. Eu que agradeço.
E não saia daí, gente. Aguarde que teremos mais episódios aí no nosso podcast. Logo teremos mais. Eu conto com você, nos ajudando aí, curtindo, compartilhando e vamos levar em frente a trajetória da luz. É Tá isso bom? aí. Deus abençoe. Um abração.